E aí, galera, tega na manteiga, gostosão no azeite. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre o experimento que a gente realizou, mas juntamente disso, a gente vai falar sobre propriedades coligativas. Mas vamos lá, o que são propriedades coligativas? Propriedades coligativas é exatamente quando você fala das alterações que o solvente sofre após a adição de um soluto não volátil. Mas primeiramente, o que significa não volátil? Não volátil significa que aquela substância apresenta uma pressão de vapor baixa, é exatamente isso. E quando a gente fala sobre propriedade coligativa, a gente também está falando dos efeitos coligativos, que seria o efeito da crioscopia, que é o efeito crioscópico, que é o efeito da ebulioscopia, que é o efeito ebulioscópico, que é o efeito da tonoscopia, que é o efeito tonoscópico, e o efeito da osmose, que está relacionado à osmometria, que seria o efeito osmótico. Tá, mas falando sobre cada um, vamos lá, vamos pôr em ordem. Quando a gente fala de tonoscopia, a gente está falando do abaixamento da pressão de vapor ali na solução. Quando a gente fala de ebulioscopia, a gente está falando do aumento da temperatura de ebulição. É interessante notar o seguinte, que pressão de vapor e temperatura de ebulição estão extremamente relacionadas, no sentido de que quanto menor é a pressão de vapor, maior é a temperatura de ebulição. Importante entender essa lógica e saber dessa lógica. Agora, quando a gente fala de crioscopia, a gente está falando de uma diminuição da temperatura de congelamento ou da temperatura de fusão. O que é a temperatura de congelamento? É aquele valor da temperatura daquela substância específica a uma pressão específica e naquele valor a temperatura vai passar a se solidificar, ou seja, vai passar do estado líquido para o sólido. Agora, quando a gente fala de relacionado à osmometria, a gente está falando exatamente da pressão osmótica. E recapitulando a questão da temperatura de fusão. Quando você fala de temperatura de fusão, é exatamente a temperatura temperatura específica daquela substância específica a uma pressão específica, lembre-se disso, a uma pressão específica, uma temperatura específica. Naquela temperatura, naquele valor de temperatura, a substância passa do estado sólido para o líquido. Beleza? E quando a gente fala de osmose, da osmometria, está relacionado ao aumento da pressão osmótica. Essa pressão osmótica, muitas vezes, ela é apresentada como π, exatamente π, esse termo. Mas, bom, o que seria a pressão osmótica? Quando a gente fala de pressão osmótica, a gente está falando da pressão externa que é necessária ser feita numa solução muito concentrada e assim evitando a osmose. Mas agora voltando para um conceito lá de trás, o que seria então a pressão de vapor?